seria para mim, é para o meu pai, porque eu queria entender que produto poderia usar, porque ele teve um câncer, aí usando os medicamentos, vai desenvolver essa depressão nele, né? E ele Uhum. conversando comigo, ele queria saber sobre como utilizar da cannabis e tal para Uhum. auxiliar nessa situação de depressão. Eduardo, como eu estava falando, né, assim, não sou médica, não dou conselho médico, mas assim, do jeito que eu uso, né, e do jeito que eu vejo as pessoas que usam, principalmente atendendo no dispensário, e por casos assim também de ter tido alguma doença, como você falou do seu pai no caso de câncer. Primeiro, cada caso é um caso e cada organismo é também um caso, e a cannabis é totalmente uma questão de experiência. Não tem uma fórmula certa para eu falar para você assim, 2 gotas de THC com 2 de CBD, seu pai vai melhorar. Vai de acordo com o corpo dele, vai muito de acordo também com os processos que ele teve dentro da doença. O que eu perguntaria assim para o seu pai se que tipo de método de consumo, né, ele está aberto a ter essa experiência. Tem gente que está aberto para inalação, tem gente que não está, então a maioria das pessoas preferem, né, também usar a cannabis em forma de óleo, e principalmente o processo que a gente tem no Brasil, né, hoje em dia. Eu sempre sugiro, pela minha experiência, você ter 2 óleos, um de THC e um de CBD. Diferente de você ter um óleo 1 para 1, que é tipo o mesmo óleo com a mesma proporção de THC e CBD. Falo dessa diferença porque quando você tem o THC, como a gente sabe, ele é psicotrópico, então dependendo da dose você pode ficar chapado. O CBD, ele é psicoativo, mas ele não é psicotrópico, então você pode usar, apesar de te alterar, apesar de modular o humor, apesar de modular a dor, e muitas outras coisas no organismo. A maioria das pessoas, eu sempre gosto de falar assim, não fica chapado. Então, dependendo da dosagem, dependendo, né, para que você está usando, como você está usando, você tem sim uma certa onda. É diferente do THC, mas existe. A minha experiência é que quando você usa o CBD, principalmente para ajudar a regular sono, com uma alta dosagem, uma dosagem um pouco maior, esse equilíbrio já começa a fazer uma diferença nos casos de depressão. A cannabis, ela não funciona como um farmacêutico, um produto farmacêutico, tem outra lógica. Então, quando é uma substância bifásica, então se você usa às vezes CBD numa dosagem muito baixa, ele pode ser estimulante, ao contrário de ser relaxante. E tem outra coisa também, depende do tipo de depressão que a pessoa tem, ou de ansiedade, né, que está aí no mesmo espectro de saúde mental. Sabe, quando você está num processo de depressão, muitas vezes você vê assim, sem saída, assim, você fica meio fechado num universo assim que parece que não tem nada que vai adiantar. E aí, quando você usa alguma substância, como o THC, como o CBD, parece que isso, você vê aquele luz ali no fim do túnel no seu dia, então isso faz muita diferença. Por isso que eu falo que tem que ser uma experiência, e que eu sugiro ter essas 2 opções para você fazer esse balanço. Então, como eu falei, para mim, 20 miligramas de CBD e 2 miligramas de THC super funciona para o meu corpo, para a minha condição, para a minha saúde mental, e para muitas pessoas é diferente. Tem várias pessoas que precisam de outro tipo de dosagem, outra hora do dia, e não tem como você descobrir isso sem você experimentar. Aí você começa sempre do mais baixo e vai subindo devagarinho. Eu super aconselho a ter assim, um caderninho, anotando assim como é que você usa, que tipo de produto que você usou, a dosagem que você usou, o motivo que você usou, se isso melhorou sua condição ou não. Essa análise, essa autopercepção, que é bem importante, e eu sempre falo isso sobre cannabis, assim, que uma das coisas mais importantes que a cannabis ensina pra gente é justamente essa possibilidade de se conhecer melhor. E de acordo também com o auxílio de um profissional, né, que tem essa reflexão mesmo, muito dando uma segurança também. As pessoas têm medo, é uma coisa nova, né? Como você falou assim para o seu pai,
pode ser uma coisa que ele nunca experimentou cannabis na vida. Então, é bem importante você ter um profissional que dê essa segurança, assim, fala, não, vamos testar junto, como é que você se sentiu, e aí que faça esse acompanhamento. E não dá para fazer isso em uma sessão. Assim, eu trabalho, né, no dispensário e eu atendo várias pessoas que a gente chama dos regulares, né, as pessoas que vão basicamente semanalmente, e eu tenho clientes que já são, assim, fiéis, né, que chega lá e quer falar comigo, e quer falar da experiência que teve, e aí a gente consegue fazer um acompanhamento melhor sobre o uso para cada fim, né? Que seja para depressão, para ansiedade ou para qualquer outra coisa. É para você também procurar um especialista ou procurar um fornecedor que tenha qualidade, que tenha segurança nesse processo, né? Principalmente para um organismo debilitado que veio talvez de uma quimioterapia. Então é bem importante ter um produto de qualidade. Talvez isso possa melhorar demais a qualidade de vida do seu pai. E se isso for feito de uma forma pouco responsável, que não tenha, né, essa segurança, isso pode acabar atrapalhando ou acabar ele tendo uma experiência ruim. E aí não é bom nem para a pessoa que está tendo essa experiência, e muito menos para a indústria da cannabis em geral. Então a gente está aqui para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas, e muitas vezes o que acontece é por falta de informação, falta de educação, e isso não acontecer. Então, eu nunca gostaria, né, de perder um potencial, assim, que é uma pessoa estar aberta para usar cannabis e a gente falhar com essa pessoa.